Olá, amados, tudo bem? Aqui é a Diaconisa Eliette para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Adultos. Estamos acompanhando nosso primeiro trimestre de 2020 e fazendo a leitura comentada dessa revista, que traz por título A Família Natural segundo os Princípios Cristãos. Já estamos na lição número 6. Para você que está nos acompanhando, fique conosco até o final e vamos fazer aí o nosso pedido de oração no final desse vídeo. E para você que está chegando agora, não saia, fica com a gente. E já peço para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like, deixa seus comentários, dicas e sugestões, se você gostou do vídeo ou não, da leitura. Eu acredito que está sendo uma lição muito fundamental para os casados, para nossa família, e está sendo muito boa, muito proveitosa essas matérias. Já estamos na lição número 6 e traz por título a necessidade de um planejamento financeiro. Bom, qual família hoje em dia que não precisa de um planejamento financeiro? Todas as famílias hoje precisam de um planejamento financeiro. Então, se tratando de família, temos aí a matéria que vai falar sobre o nosso planejamento financeiro, de como lidar melhor, planejar melhor, pagar as nossas contas de acordo com as dívidas que nós fizemos e também de acordo com o que a gente trabalha e o que a gente ganha. Fica conosco até o final, não fique de fora, você vai gostar dessa lição. E domingo que vem, essa lição vai ser bem elaborada, bem explicada por um dos nossos professores na nossa sede. Somos ali da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, templo sede no centro de Jandira. E para você que não tem nenhum lugar no momento para estar frequentando, fica aí o convite para vir para a nossa igreja, tá bom? Nosso pastor presidente, que eu já quero deixar um abraço, pastor José Aelso Mendes de Souza, nossa pastora Alaides Mendes de Souza, que também está aí nos acompanhando as nossas leituras. Um forte abraço para vocês. Fique com a gente também até o final, tá? E o nosso pedido de oração de hoje, no final da aula, será para a manifestação de sua fidelidade e provisão na vida dos casais. Olha que maravilha. Vamos orar pela sua família, para que Deus possa manifestar a bênção e você ter aí a fidelidade no casamento. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso texto áureo. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista e acompanhe comigo essa leitura comentada, tá bom? Texto áureo diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Onde está escrito isso? Em Lucas 14, 28. Maravilhoso esse versículo, né? Quem hoje em dia vai construir uma casa, vai fazer um casamento, vai fazer uma festa, vai abrir uma empresa, o nosso próprio lar já é uma verdadeira empresa que a gente precisa estar ali administrando bem, fazendo nossas contas, gastando menos do que ganha, né? Então, qual pessoa hoje, qual família hoje que não faria um planejamento para começar uma obra? Tem que ter planejamento. E nessa lição nós vamos aprender juntos como lidar com essa situação, tá bom? A verdade aplicada. O planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. Principalmente no lar. Irmãos, tudo começa na nossa casa. Se nós administramos bem o nosso lar, pode ter certeza, em Deus, tudo que você vier fazer posterior a isso será abençoado, porque você já está exercitando essa administração dentro da sua casa. E futuramente não será envergonhado. Então, qual pessoa hoje que não faria? Todos precisam fazer, né? E o objetivo dessa lição é falar exatamente sobre isso. Temos 3 pontos importantes nessa matéria da lição número 6. Mostrar a importância do planejamento familiar, é o que nós vamos mostrar agora. Apresentar como manter as finanças
sob controle e ensinar como administrar com sabedoria e mordomia familiar, tá bom? Nosso texto de referência, você vai anotar aí, pega a sua Bíblia, a sua revista. O texto de referência é o importante que nós vamos trabalhar em cima dele, tá bom? Então vai estar Eclesiastes 5, né, que vai estar dizendo assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Tudo vem de Deus. Tá vendo que até as nossas finanças, a sabedoria que Deus nos deu para cuidar das nossas finanças, foi Deus que deu. É maravilhoso. E no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Será que o dinheiro que a gente vai pagar ali, aquele planejamento, será que vai ser o suficiente para fazer essa obra até o final? Ou vamos passar vergonha? Ou não vamos dar conta de pagar? Ou não vamos dar conta de terminar o trabalho? Vai ficar pela metade? Então, o planejamento exatamente para isso. No versículo 29 diz assim: para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que haviem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Tá vendo? A própria Bíblia já diz isso. Vamos ser envergonhados se nós não soubermos planejar e fazer como as nossas finanças dê tudo certo. Tá bom? Temos leituras complementares, que todos os vídeos eu sempre falo das leituras complementares, irmãos, para incentivar a vocês lerem a Bíblia, as irmãs lerem a Bíblia. É muito difícil, irmãs, hoje sentar para ler a palavra de Deus. Fazem isso todos os dias, vai ser bom, vai ser edificante para a tua vida, você vai estar aprendendo muito mais. Não há nada melhor do que Deus falando conosco através da Bíblia. Pega todo dia a sua Bíblia, nem que for um versículo por dia, 2 por dia, é importante que leia. Esse vídeo que nós estamos fazendo, essas matérias que nós estamos fazendo, exatamente é para incentivar a leitura da Bíblia todos os dias, tá bom? Então a palavra de Deus diz que é sábio economizar. Você vai ler lá em Provérbios 21, 5. A palavra de Deus recomenda prudência. Vai estar em Provérbios 22, 26. A palavra de Deus condena a ambição e a cobiça. Vai estar em Eclesiastes 6, 7. A palavra de Deus aconselha a evitar a precipitação. Vai estar em Lucas 14, 28. A palavra de Deus adverte sobre o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 10. E a palavra de Deus é o perigo do materialismo. Vai estar em Hebreus 13, 15. Todos esses versículos vai ser importante e fundamental para você estar estudando sobre a matéria que nós vamos estar preparando aí para o domingo, tá bom? Dessa lição número 6. E aí no final, que eu já te falei, nós vamos fazer a oração, né? Ore a Deus pela manifestação de sua fidelidade e provisão na vida dos casais. Nós vamos fazer uma oração para Deus derramar providência, a bênção sobre a sua família. Não saia daí, fique comigo até o final, tá bom? Tem muita coisa boa pra gente aprender. Introdução, eu já vou dar os pontos, que é o esboço da nossa lição para domingo que vem, tá? Então nós vamos falar sobre o quê? Sobre o planejamento e princípio bíblico, administrando com sabedoria, a presença de Deus no planejamento. Olha, todo planejamento precisa ter a presença de Deus. Tem que ter Deus no meio. Não dá para fazer nada sem Deus em primeiro lugar. Inclusive, nas outras lições anteriores, nós já viemos falando sobre isso, tá? Então, o ponto de partida, irmão, é o planejamento financeiro. É essencial para a administração das finanças no lar. Então, o planejamento financeiro. Muitas brigas acontecem exatamente porque não tem planejamento financeiro. E um dos pontos que causam mais confusão no nosso lar é não ter o planejamento financeiro. E aí acaba desabando tudo, tá bom?
Então, a introdução eu vou ler e aí você me acompanha aí. É fundamental que a Bíblia entenda, é fundamental que a família entenda e aplique o princípio da mordomia cristã no uso do dinheiro e dos bens, pois tal atitude evitará muitos desgastes e resultará em melhor proveito para o bem-estar de todos os lares. Tudo vai estar na Bíblia para que nós não venhamos fazer nada fora da direção de Deus. Tá? Então, no ponto 1, nós vamos ver falando sobre um dos primeiros tópicos, né, que nós falamos agora, é o planejamento e um princípio bíblico. Então, o planejamento, ele já vem do princípio bíblico. Quem lembra da lição número 2? Depois eu tenho tem na nossa playlist aí, você pode estar voltando lá e acompanhando. Para você que não viu ainda a lição número 2, já exatamente estamos falando sobre isso, que o planejamento faz parte dos princípios bíblicos. Falamos sobre todos os princípios bíblicos para o casal, que é fundamental para o casal, para as famílias, e citamos isso. Você pode estar indo lá e dando uma olhada, né? Assiste o vídeo para você estar entendendo melhor sobre a matéria, tá bom? Então, vem de Deus é bênção. Vamos acompanhar. Um dos aspectos mais relevantes na vida familiar é o que envolve as finanças, requerendo atenção, equilíbrio no trato com as mesmas. E, para tanto, é fundamental que o planejamento faça parte das ações que envolvem em aspecto. É importante sabermos que a Bíblia também trata deste tema que envolve a família. Claro, a Bíblia é fundamental para tudo, né? Evitar a precipitação. Irmãos, como evitar a precipitação? Tem gente que se precipita demais. Tudo que vê, quer comprar. Nem sabe se está dentro do orçamento, se está dentro do planejamento, já está saindo fora e aí no final não consegue concluir aquela dívida, pagar aquela dívida, e aí a precipitação tomou conta, adianta tudo que não era para ser feito naquele momento e acaba se enrolando. E uma coisa, irmão, que não pode continuar acontecendo e nem acontecer, porque nós cristãos precisamos dar exemplo. É feio quando um servo de Deus que conhece a Bíblia, tem princípios bíblicos na sua vida e não faz da maneira correta, acaba passando vergonha, comprando e não pagando, fugindo, não tem como dar satisfação, porque fica com muita vergonha. Isso é o quê? É falta do planejamento, é precipitação. Não pode comprar aquilo agora, mas se envolve na dívida e depois causa muita confusão e às vezes até passa vergonha, a família passa vergonha, o marido passa vergonha, porque não consegue pagar as suas contas que precipitou e comprou adiantado, né? Então, no dicionário encontramos várias ideias sobre precipitação ou precipitado, que são bastante adequados para serem considerados quanto ao assunto à economia doméstica. Pressa e refletida imprudentemente. Olha, irmãos, é terrível fazer as coisas sem ter noção, pelo menos, sem refletir se realmente você precisa daquilo, né? Então, infelizmente, não são poucos casais que iniciam a vida conjugal de maneira precipitada e irrefletida, pois se deixam ser dominados pelas emoções e desejos. Interessante notarmos que o Senhor Jesus usou por 2 vezes a expressão "se assenta primeiro". Essa expressão é fundamental para a gente colocar na nossa vida, no nosso planejamento. Pensa primeiro, pensa antes de fazer, tá? Então, nas parábolas sobre os discipulados, quando Jesus ensinava ali nas parábolas, ele sempre falava isso. Então, já é coisa que já vem da palavra de Deus, já é um ensinamento de Jesus. Vai estar lá em Lucas 14, 28. Pode anotar aí para você poder comparar, ler e tirar suas dúvidas, tá? Tal princípio também pode ser aplicado quando o assunto é casamento e economia doméstica, considerando que faz parte da vida do discípulo de Cristo,
né? Aprendemos, assim, a importância de refletirmos e não sermos apressados na administração financeira do lar. Se a gente vai refletir, parar, será que eu preciso mesmo daquilo? Vai ter coisa que nós vamos riscar da lista. Não vai precisar comprar aquela hora. Vamos no que tem mais necessidade. Entendeu? Então isso é refletir. Eu preciso mesmo disso? Então pensa um pouquinho antes de fazer uma conta que você não vai conseguir pagar. Tá? Então a Lia Temple Ciberelli é uma terapeuta familiar, né? Que ela tem aqui alguns subsídios na nossa revista, que tem algumas coisas que nos orientam. E isso é muito bom, tá? Eu vou estar lendo também para vocês, ó. Então ela escreveu sobre finanças no casamento. Diferentes estudos sobre a vida conjugal aponta que as discordâncias financeiras estão dentre os fatores primeiros para o divórcio. Se você fizer uma rápida busca na internet ou pensar em casais que você conhece, assim, que se separou, né? Se você parar para pensar nisso, você vai ver que a maioria das vezes essas brigas, elas vêm da parte financeira. Gente, como a parte financeira mexe no casamento, como a parte financeira, a parte de dinheiro, dinheiro meu, dinheiro seu, eu que mando, eu que faço, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser com o seu. A maioria das vezes, das brigas que tem no casamento, é por causa de dinheiro? É por causa das finanças? É por causa do planejamento que não foi feito? Pode perguntar para casais divorciados que vocês conhecem por aí perto de vocês, vocês vão ver que a maioria é por causa da parte financeira. Tá? Então, no 1.2 vai dizer assim: é preciso cuidado com as dívidas. É evidente que a realização do casamento e a lua de mel são momentos marcantes na vida de um casal. E é natural que o casal deseje organizar uma festa especial, né, uma viagem, uma cerimônia, lua de mel. Claro, gente, quando alguém vai casar, os jovens vão casar, eles querem um momento marcante, eles querem ter a história marcada lá no álbum de foto, né, a sua filmagem, ele quer ter uma recordação linda, né, um momento único. Quem não quer? Então, antes disso, eles precisam se preparar, fazer esse planejamento. Onde eles vão fazer tudo isso? Se o dinheiro que eles ganham está de acordo com pagar o que eles escolheram, para que isso venha a ser realizado na vida deles com sucesso e que depois não tragam frustração quando voltam da lua de mel. Já volta cheio de problemas, já volta cheio de dívida, já volta brigando, já volta... Então, quer dizer, tem que pensar antes de começar a fazer, tá? Então, ó, a Bíblia recomenda prudência para não contrair dívidas acima da capacidade financeira. Onde nós vamos achar base bíblica para isso? Em Provérbios 22, 26 e 27. Então, para tanto, o casal precisa agir com planejamento, análise, sinceridade e transparência. Tem que ser tudo conversado um com o outro, nada escondido. Para depois não ficar falando, você não me falou disso, você não me falou dessa dívida, eu nem sabia que você estava comprando esse negócio, eu nem sabia que você tinha feito esse pacote, agora nós vamos ter que pagar, eu tenho que ajudar a pagar, você que fez, o problema é seu, você que paga. Então, não isso, vamos instruir os nossos jovens para que eles possam ter noção, capacidade para eles poderem estar fazendo esse planejamento também. Tá? Então, ó, os jovens casais têm sido tremendamente influenciados e pressionados pela força do consumismo e pelo marketing. É preciso ter prudência e domínio próprio. Gente, hoje em dia tá aí marketing para tudo que é lado, propaganda. Nós temos que tomar cuidado com as propagandas. É coisa boa? É. Incentiva, influencia você a saber escolher uma coisa melhor que a outra. Lógico, o marketing hoje em dia é maravilhoso, tem que ter. Precisamos ter ideias de fotos, de lugares, onde isso é melhor, onde aqui um restaurante, escolher qual restaurante é melhor. O marketing ajuda a gente a escolher, para o lugar que você quer fazer sua lua de mel, qual álbum, qual fotógrafo é melhor. Tem marketing para tudo que é lado, influenciando tudo isso. Mas, lembrando que se nós não tiver esse planejamento, de fazer o orçamento, de onde é mais caro, de onde é mais barato, aí vai ficar complicado, né? Então, vamos ter que
aprender. Olha que bênção essa lição está nos trazendo hoje. Porque para evitar tudo isso, temos base bíblica dentro da palavra de Deus. Então, quem não sai dos princípios bíblicos, quem não sai dos planos de Deus, em primeiro lugar, nunca vai acertar. Então, faça primeiro tudo que tiver nos planos de Deus, para você fazer a coisa certa. Se você não estiver nos planos de Deus, você não vai conseguir fazer nada da maneira correta. Tem um subsídio também da Érica Strasburger, em artigo no site da família.com.br. Então ela aborda também a questão financeira na preparação do casamento, apresentando, ela apresenta algumas sugestões, né? Vamos ler, o que ela apresenta. Definir o padrão de vida que terão inicialmente. Definir o papel de ambos nas finanças e da família. Organizar as finanças. Investir no futuro. Evitar despesas e dívidas desnecessárias. Ou seja, é possível administrar com equilíbrio as finanças do lar. É ou não é possível, gente? É possível. Só não administra direito quem realmente não quer, ou está desleixado, relaxado e não quer saber de sentar e fazer as coisas. Vai fazendo tudo assim, sem direção. 1.3 vai falar sobre a relevância do local de moradia. Olha, outro ponto fundamental e muito importante, principalmente para quem vai casar. É um outro planejamento. Então, evidentemente que nem todo casal consegue iniciar a vida conjugal em um imóvel próprio. Gente, ou não é verdade? Na minha vida também foi assim. Não, a maioria das vezes é difícil um jovem muito cabeça, que faz muito planejamento, ou ele já tem a herança dos pais, para ele poder casar, os dois casarem já no que é próprio deles. A maioria não. A maioria vai morar na casa da sogra, na casa do sogro, outros vão pagar aluguel, e aí já começa já desse jeito essa vida aí, né? Então, olha o que a revista nos conta, Contudo, não significa que este aspecto não necessita de diálogo e planejamento para uma definição. Então, não é porque eu não tenho uma casa própria, vou casar e não tenho uma casa própria, que eu não vou fazer um planejamento. Aí que eu preciso fazer mesmo, né? Tá? Então, há um princípio bíblico que deve ser considerado também nesse aspecto. Olha, gente, deixará e apegar-se a. Já falamos sobre isso nas lições anteriores. Isso vai estar em Gênesis 2:24, quando Deus fala, deixa pai e mãe, e agora vai seguir uma vida a dois. Pensa no que o jovem tem que planejar. Já que nós vamos deixar pai e mãe, agora é a hora de nós dois começar a construir o nosso futuro juntos, né? Então, com a direção de Deus, tá? Dependendo de como é a relação com os pais ou os futuros sogros, é muito difícil o início da vida conjugal quando o casal decide morar com os pais ou muito próximo. Pensa no problema que dá. Então, tem casal que até combina muito com o sogro e a sogra, mas tem casal que a briga já vai começar dali. Então, é bom a gente pensar nisso antes, né? Pois prejudicará a adaptação e o amadurecimento do casal. Além da possibilidade de provocar conflitos, né? Que podem afetar a relação conjugal. Morar junto já não é muito legal, né? Assim, pé de sogra, sogro, sabe? Esse negócio não dá muito certo, não, sabe? Eu prefiro alugar uma casa, então eu morar sozinha com meu marido, fazer um planejamento, começar a minha vida a dois com ele. Porque morar no casal, morar no quintal de sogro, de sogra, já não gosto muito, não. Às vezes, o mais prudente é adiar o casamento, né? Até que o casal esteja com uma estrutura financeira mais adequada à realidade de uma vida conjugal. Às vezes começamos errado por falta de instrução e de conhecimento da verdade, ou porque queremos agir apenas em nossos impulsos. É verdade, né? Às vezes a gente não quer, já quer ir logo e fazer e tal. Falta de prudência, não tivemos um conhecimento, mas hoje nós estamos tendo esse conhecimento na nossa lição e é bênção de Deus. E aproveita, pega essa aula e, como diz a palavra de Deus, né? Cada um come a sua parte. Vamos aprender da palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus é sempre nossa bússola. É fundamental. Ela
ela tanto nos previne quanto nos orienta na questão da vida. Tá? Então, um pouco de sensibilidade e veremos como as famílias que se formam sem planejamento lutam para sobreviver e estar de pé em nossa sociedade. Gente, isso é verdade. Quem não planeja passa uma luta, passa uma prova, e a gente vê o povo passando a luta, passando a prova, porque não faz planejamento. E mesmo assim, às vezes aprende e não quer praticar para melhorar a situação, né? Tá? Então, é uma luta constante que poderia ter sido evitada se houvesse planejamento, tá? Então, vai ter base, Lucas 14, 28, para você acompanhar. Então, gente, vimos aí os 3 pontos, né? Fundamental aí da nossa lição. E aí, o que você aprendeu? O que eu tô ensinando aí para você nessa lição, nesses 3 pontos, né? Então, é fundamental que o planejamento faça parte das ações que envolvem as finanças, um dos aspectos mais relevantes na vida familiar, tá bom? Coisa boa, né? Continua com a gente aí, tá? E vamos que vamos. Estamos no ponto 2. Pega a sua revista, para você que chegou agora, pega a sua revista e nos acompanha a leitura comentada da nossa revista da editora Betel Adultos, tá bom? Lição número 6.2, que diz assim: administrando com sabedoria. Já vamos entrar em outro tópico para nós podermos aprender administrar com sabedoria esse planejamento aí, tá bom? Então, as necessidades e os desejos de aquisições em conjunto com os vários imprevistos normalmente excedem os recursos financeiros da família. Assim, é muito importante buscar no Senhor a sabedoria para administrar os recursos disponíveis. No 2.1 vai falar assim, ó: arrecadar mais do que gasta. Você já viu aquela pessoa que ela recebe um salário mínimo e ela quer gastar 2 salários mínimos? Ela sempre fica devendo. Ela nunca consegue pagar tudo e nunca sobra nada para ela. Nós vamos aprender isso agora. Então, ó, precisamos... Tem um ponto-chave aqui que eu achei interessante, ó. Precisamos frear o impulso consumista. Mesmo que haja dinheiro disponível, não significa que ele precisa ser gasto. Você precisa ter uma reserva. Quem nunca tem reserva de nada, anda sempre na pindaíba. Sempre devendo alguém, sempre pegando dinheiro emprestado e sempre passando luta. Nós acabamos de ler agora. Então vamos ler, ó. Quem não gostaria de ter sempre dinheiro? Quem? Todo mundo quer ter, né? Então, todos nós queremos ter muito dinheiro. Então, para que isso aconteça, é necessário apenas pôr em prática o mais básico princípio de administração financeira: gastar menos do que se arrecada. Pondo em prática tal princípio e seguindo o mês a mês, além de sempre ter dinheiro a cada mês, se terá menos surpresa nessa área. Olha o exemplo que nós vamos ter lá em Provérbios 6:5. Anote esse versículo para você ler e ver que tudo que está sendo dito aqui tem base bíblica. Precisamos entender que Deus, ele nos dá instruções dentro da palavra dele de tudo o que nós vamos precisar, tá bom? Então, ó, segundo Jorge Machado, ele diz assim: um orçamento é uma excelente ferramenta para administrar bem os gastos, de acordo com os rendimentos disponíveis. Um bom planejamento, né? Tá? Orçamento, gente, orçamento. Tem que fazer orçamento. Se o seu dinheiro não dá para comprar uma coisa cara, vai na concorrência, faz um orçamento. Paga apenas o que o seu dinheiro dá para pagar. Nunca tenta fazer coisa que você sabe que você não consegue pagar. Entendeu? Porque depois não vai passar vergonha, né? Então, ó, neles devem ser anotados todos os ganhos para saber de fato quanto se tem para gastar. Em seguida, pode-se planejar e controlar todos os gastos de modo que seja possível verificar para onde está indo o dinheiro. Planilha, gente. Faça uma planilha.
Ah, não sei mexer, fazer uma planilha. Faz uma planilha no caderninho de anotações, isso. Pega um caderninho de anotações, uma agendinha, um caderninho normal. Se não tem um caderno caro, pega um barato. E vai lá e faça todas as suas anotações. Primeiro, quanto que você ganha? Depois, o que tem mais prioridade? E vai fazendo ali a sua relação do que precisa, do que não precisa. E vai colocando em papel. Colocando em papel, você vai chegar num resultado do que você pode e do que você não pode, tá? Então, na revista da Escola Bíblica Dominical de Obreiros e Membros, quem acompanha, né, do EBOM, do AD Madureira, tem uma recomendação lá que diz assim, ó: todas as despesas da família devem estar restritas em suas rendas. Assim, cada despesa com aluguel, alimento, roupa, sapato, livro, gastos, deve ser colocada dentro de um percentual correspondente ao salário, não devendo exceder os limites dele. Portanto, eu não posso colocar nada do que eu quero naquele planejamento que esteja fora do meu orçamento, do meu salário. Então, é preciso atentar para o texto bíblico de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6 até o 8. Anote esse versículo para você ler, e aí nós vamos estar incentivando você a leitura, para você ver como que é importante o que tá lendo. Às vezes, irmão, tá dentro da Bíblia e você não sabe. Tá tudo dentro da Bíblia e você não sabe. Por que você não sabe? Porque não pega a Bíblia para ler. Quem começa a pegar a Bíblia, abrir e começa a ler, vai entender que tudo temos base bíblica. Tudo Deus nos ensina. Só não aprende quem não quer, né? Então vamos, a partir de agora, tomar responsabilidade de começar a entender que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco através dessa aula, hein? Pega aí sua parte. E controlar os nossos impulsos. Vamos ver como a gente controla os nossos impulsos? De acordo com George Marchand, precisamos frear o impulso consumista. Olha aí. Mesmo que haja dinheiro disponível, não significa que ele precisa ser gasto. Por mais dinheiro que uma pessoa receba, sempre haverá onde gastar, pois a tendência humana é ter sempre mais. As coisas que compramos nos satisfazem por algum tempo. Depois queremos mudar, inovar, porque somos seduzidos por desejos consumistas, que vai estar lá em 1 Tessalonicenses 5, do 21 ao 22. Por isso precisamos nos conscientizar e aprender a controlar esse impulso. Caso contrário, gastar mais do que ganhamos será frequente e os problemas financeiros estarão presentes no dia a dia. 1 Timóteo 6,9. Pois é. Hoje em dia tem o tal da ansiedade. Se eu não comprar, eu passo mal e aí eu começo a fazer dívida que eu não posso pagar. Mesmo que eu acho que eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu vou comprar, eu ganho bem, meu salário é X, eu consigo comprar e ainda sobrar. Não significa, gente, que você precisa daquela coisa. Não significa que você tem que comprar porque seu dinheiro vai dar. Temos que ter reserva, temos que ter sabedoria. Temos que ter, porque uma hora esse dinheiro que devia estar reservado e não está mais, porque você gastou tudo, vai ter uma hora que vai precisar dele, não vai ter. Então, é importante, tá bom? Então, o pastor Eliezer de Lira e Silva escreveu outra dica aqui, sugestão para nós sobre os perigos da cobiça do consumo inconsciente. A cobiça de Acã trouxe-lhe completa destruição. Quem lembra? Vai estar lá em Josué 7, 1 até o 26. Até mesmo Israel foi prejudicado, pois perdeu uma importante batalha, né? Então você vai ler lá a história dele, que ele cobiçou, ele queria tudo. E aí acabou prejudicando o resto das pessoas. Gente, olha aí, tem hora que a gente compra tanta coisa que a gente prejudica a família inteira por causa de um negócio que não tinha necessidade. Então, olha, é de Deus esse negócio. Não cobiça coisa que você não aguenta pagar. Sai de perto dela, vai fazer outra coisa. Tá? Então, ó, a cobiça, ou seja,
O desejo descontrolado de adquirir bens materiais tem levado alguns crentes a serem incluídos no rol dos serviços de proteção ao crédito. Meu Deus. Atraídos pelos desejos de consumir insaciavelmente, compram e depois não podem pagar, perdendo toda a credibilidade e ainda recebendo a fama de mal pagador. A palavra de Deus condena a ambição e a cobiça, pois elas são perigosas e fatais. Está lá em Eclesiastes 6, 7 e também em Provérbios 27, 20. O crente não deve permitir que nada o domine. Aliás, o domínio próprio também é fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22. Olha, gente, ter a fama de não poder pagar, ter a fama de não pagador, é pecado diante de Deus. Porque Deus, ele está nos ensinando. E estamos envergonhando, muitas vezes, o próprio Evangelho. Perdemos a credibilidade. Sabe quando os mundanos falam assim para nós? Tem crente que não me paga. Comprou e não pagou. Ele perdeu a credibilidade. Nem crente ele é. Nem cara de servo de Deus. Não vamos falar crente, vamos falar servo de Deus. Porque um servo de Deus, ele tem noção do que ele faz. Ele tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem domínio próprio. Quando a pessoa perde esse domínio próprio, ele precisa voltar e buscar Deus de novo, para ele entender que ele não pode envergonhar o Evangelho. Nós somos uma carta lida pelo povo. Ou nós fazemos as coisas corretas, ou vamos ter má fama. E isso não é bom. Bom é sermos um exemplo para que as pessoas venham olhar para nós e falar: ali eu acredito naquela pessoa, eu confio nela, porque ela é uma pessoa de bom exemplo, de bom caráter, de bom índole. Olha como a palavra de Deus, ela nos posiciona, ela nos ensina a sermos exemplos diante de Deus e da sociedade. Isso é maravilhoso. Tá? Então o 2.3 diz assim: a importância da reserva. Olha lá. Você precisa ter essa reserva. É muito importante. Ela vai ser fundamental num dia mau da sua vida. Então, ó, a Bíblia diz que é sábio economizar. Onde vai estar isso? Em Provérbios 21.5. Gente, anota todos esses versículos que eu tô te falando. Para você que tá sem a revista. Para você que tem a revista, é só grifar lá para depois você pegar a Bíblia e comparar, tá bom? Que a intenção é essa, é ajudar você na leitura da Bíblia, tá bom? Todos nós enfrentamos períodos de escassez e circunstâncias adversas. Por isso é bom estarmos sempre preparados. Os especialistas financeiros aconselham as pessoas a guardar algum dinheiro, ter uma poupança, né? Então, nossa reservinha, né? Tem que ter. Aqueles que exercitam nessa disciplina alcançam êxito. Por quê? Porque essas pessoas têm sabedoria. Elas sabem, tudo bem, o dia de amanhã não nos pertence. Deus, ele alimenta até os pássaros. Por que não vai alimentar você amanhã, tá, irmãos? Mas temos que ter prudência. Vamos gastar tudo que a gente tem e amanhã ter que ficar pedindo pros outros? Por que a gente não pode separar, organizar? Esse é para hoje, esse é para amanhã, esse é para depois. Irmãos, sabedoria, prudência, tá na Bíblia, tá? Então, o pastor John D. Barnett, né, também tem um subsídio que escreveu e ele fala assim, ó: muitas pessoas chegam à idade de 65 anos e têm poucos recursos para viver na velhice. É bom economizar, ter uma poupança. Sugestão de 10% aí você pode guardar do seu salário todo mês, tá? Então, para ser usada na emergência, na educação, na aposentadoria. Muitos casais jovens cedem à tentação de gastar em excesso, né? E quando incorrem a despesas inesperadas, tem que tomar emprestado. Você viu? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Isso frequentemente os precipita rumos ao endividamento de longo prazo. Imite formiga. Separe uma reserva no verão para estar preparado para o inverno. Irmãos, o negócio é tão sério que hoje nós vemos muitas pessoas morrendo.
por causa de dívida que não pôde pagar, por causa de dinheiro, por causa de pouca coisa que não pôde pagar. Onde está a prudência de Deus na vida dessa pessoa? Isso acontece até com os servos de Deus. E aí vamos instruir os nossos jovens a não ter essa cobiça aí material no hoje. Tem que separar para amanhã. Porque depois ele vai começar a pegar dinheiro emprestado de todo mundo para pagar as contas e vai ficar complicado, né? Irmãos, aprendemos muita coisa nesses 3 tópicos do ponto 2. Que para administrar com sabedoria os recursos financeiros da família, é muito importante arrecadar mais do que gasta e controlar os impulsos consumistas e ter consciência da necessidade de uma reserva financeira. Tem coisa melhor do que isso? É coisa de Deus, né? É coisa de Deus, porque quando Ele ensina, é porque Ele nos ama. Ele não quer nos ver frustrado e nem envergonhado e nem casamento destruído por causa de dívida e falta de planejamento. Na verdade, por causa de falta de planejamento. Deus, Ele não quer isso para nossas vidas. Deus, Ele quer vitória, Ele quer prosperidade, Ele quer bênção. E para você que está entendendo essa aula, receba de Deus hoje essa palavra. É uma lição que está nos ensinando, nos capacitando a ter um bom planejamento para que possamos viver bem com a nossa família, nosso cônjuge e também ensinar os nossos filhos aí para o futuro. Preparar uma nova geração que tem cabeça, que sabe pensar e sabe uma coisa melhor para o seu futuro. Ponto 3, vamos lá? A presença de Deus no planejamento. Tem como fazer alguma coisa sem ter a presença de Deus? Não tem. Quem faz as coisas sem a direção de Deus, no final dá errado. Todas as coisas, irmãos, que nós viemos fazer, que viemos primeiro buscar a Deus em primeiro lugar. Deus, o Senhor aprova isso, o Senhor está no negócio, me ajuda nisso. Eu sei que os planos de Deus, os meus planos são os planos de Deus, eu quero viver os planos de Deus para minha vida. Mas para mim ter essa comunhão, eu preciso orar, preciso buscar, para mim entender o que Deus quer de melhor para mim, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Se eu não tiver, não tem como eu adivinhar sozinha, né? Tá? Então vamos ler o ponto 3, tá? O Senhor é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas. Já começou por aí, né? Salmos 24:11. Reconhecê-lo como Senhor é pedir o seu auxílio, orientação. São sempre as mais sábias escolhas que nós fazemos. É quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Tá? Então o 3.1 vai falar assim, ó. Reconhecer Deus como Senhor. Como Senhor de tudo, né? De tudo. Ele é Deus de tudo. Ele sabe se eu vou poder fazer isso ou não. Ele sabe se essa é a melhor coisa para mim ou não. Tá? Então, uma família submissa ao Senhor Jesus faz a diferença em todas as áreas do lar. O Senhor, Ele alertou o povo de Israel sobre a tendência de esquecer que Ele é quem faz, é que Ele quem dá a força para trabalhar, é Ele que dá todas as riquezas e tudo pertence a Ele. Irmãos, não fazemos nada sem a direção de Deus, tudo é dele. Até o emprego que nós temos, que às vezes a gente até se gloria, porque ganha bem, porque tem dinheiro mesmo, e às vezes acaba até humilhando algumas pessoas. Irmãos, temos que entender que Ele dá e Ele tira a hora que Ele quer. Tudo está na mão dele, tudo é dele. Ele nos abençoou, nós também devemos ter a sabedoria de saber lidar com essa bênção que Ele nos deu. Tá bom? Vamos ter aí base bíblica também. Você pode anotar em Deuteronômio 8:10, o 11, 14, 17, 18, tudo está falando sobre isso. 1 Crônicas 29:11 até o 14, tá? Anota para você estar lendo aí a sua Bíblia. Então, ó, continuando. Grande parte de nossas vidas passamos trabalhando pelo dinheiro, tomando decisões em como gastá-lo e viabilizando uma forma de economizá-lo ou investi-lo. Busquemos a direção do Senhor em todo o tempo, né? Acabamos de comentar sobre isso. E o comentário na Bíblia King James sobre Mateus 6:24, ó, vemos que Mamon,
É uma palavra aramaica para personificar um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos, que era o que, irmãos? O dinheiro. Tem gente que tem amor ao dinheiro. Ama o dinheiro mais do que a Deus, irmãos. Vamos amar mais a Deus do que ao dinheiro. Afinal de contas, Deus é o dono do dinheiro. Ele que nos deu o dinheiro. Ele que nos dá essa capacidade. Ele que nos deu o emprego. Então, né? Vamos lá. O Senhor adverte para a impossibilidade de se servir com lealdade a Deus e, ao mesmo tempo, amar ao deuses dinheiro. Isso não quer dizer que Jesus seja contra os ricos contra os ricos e pobres ou prósperos, né? Mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que também lá fala em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, também fala sobre isso. Irmãos, amor ao dinheiro não é de Deus. Deus, ele quer que sejamos prósperos e abençoados, porém entendemos que ele em primeiro lugar, não amor ao dinheiro. Eu não devo trabalhar, fazer tudo pelo dinheiro. Minha vida já é essa, é trabalhar e cuidar e buscar o dinheiro. Aliás, a nossa vida é essa, afinal de contas a gente vive na terra, nós somos seres humanos, a gente precisa disso. Mas entendemos que em primeiro lugar, Deus, ele é o Senhor de todas as coisas na nossa vida. E como administrar com sabedoria nossa mordomia familiar? Como nós vamos fazer isso? Na lição vai estar nos ensinando, ó. O rei Davi, ao ofertar, ele disse: tudo vem de ti. Se tudo vem de ti, ele me deu. Então, a oferta que eu dou vem dele também. Então, tudo vem de ti, né? Vai estar em 1 Crônicas 29, nós já falamos desse versículo. Está conosco para que cuidamos bem e depois prestemos conta diante do Senhor. Para o pastor Elinaldo Renovato, o cristão deve administrar bem os seus direitos, a fim de não pecar contra Deus. E também de não expor a sua família ao vexame moral e privações. Nós comentamos sobre isso no começo da lição. Quando Salomão se tornou rei, ele fez uma oração pedindo a Deus o quê? Sabedoria para administrar o reino. Tem um exemplo melhor do que esse? Sabedoria para administrar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa igreja, os nossos projetos. Então, é um exemplo para que venhamos orar e buscar a Deus, pedindo a sabedoria para saber lidar com essas bênçãos, com essas coisas que Deus nos entregou em nossas mãos, já que tudo vem de Deus. Tá bom? Então, ó, ele conhecia o poder do relacionamento com Deus. O sucesso de todo homem ou mulher de Deus estará sempre associado à sua comunhão com Deus. Em Gênesis 39, 2. E a professora Odila Braga de Oliveira, então ela escreveu: todo crente, como bom mordomo, deve aplicar os talentos que Deus lhe deu ganhando dinheiro, mas com o joelho em terra. Quer dizer, trabalhando, mas buscando ao Senhor ao mesmo tempo, para que cresça junto a vida financeira e a vida espiritual. Tá? Em oração e com o coração na obra do Senhor. Uma coisa absolutamente necessária é que esse dinheiro seja ganho com um trabalho honesto, gente, honestidade. A corrupção tá solta por aí. Gente que ganha dinheiro fácil, muito fácil, mas cuidado. Cuidado, porque a Bíblia ela nos ensina a trabalhar honestamente. Quem tem os princípios cristãos de Deus, ele vai trabalhar honestamente, ele vai ser próspero honestamente, porque o pecado da carne, ele nos atrai toda hora, tá? Então a corrupção tá aí e a gente tem que fechar os olhos para a corrupção e abrir os olhos para as coisas de Deus, tá? Então, o nosso emprego, o nosso negócio, o nosso ganho não pode ir contra as normas da vida cristã. Não pagar dívidas, aproveitar-se do próximo, explorar o semelhante, ser irresponsável no trabalho, não pagar imposto,
Lesar o fisco. Gente, cuidado. Muito cuidado. Sonegar é crime. Passar o outro para trás é pecado. Enrolar alguém é pecado. Tomar muito cuidado. O nosso trabalho deve ser honesto diante de Deus. Quando se fala de dinheiro, é uma luta muito grande, evitar muitas coisas. E nós devemos ter a comunhão com Deus, a sabedoria de lidar com o dinheiro e com as coisas, tá? Então são atitudes condenáveis, gente. Condenáveis é praticar esses atos. Tem que orar muito a Deus para poder ser fiel a Deus nessa parte. Outra coisa, até mesmo dentro da nossa igreja, do nosso ministério, mexer com o que não é nosso, com o que é de Deus, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Do mesmo jeito na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso mercado, com nossos amigos, enfim, tem que tomar muito cuidado. Poderosa essa lição, hein? Nós estamos aprendendo, nossa, tô gostando. É muita bênção de Deus para nossas vidas, viu? Ó, honrar a Deus também com as finanças. Gente, se Deus nos deu e tudo é dele, então a primeira parte é dele. Isso é gratidão. Honrar a Deus com as nossas finanças se chama gratidão. Quem não é ingrato com Deus, eu não sei se essa pessoa nem merecia alguma bênção de Deus. Mas se você merece, acha que merece, porque nós não somos merecedores de nada. Mas se Deus te abençoou e te deu a bênção, derramou sobre você a prosperidade, a gratidão, igreja, é honrar a Deus com as nossas finanças. Tem gente que é ruim demais, ele não entende que o que Deus deu não é dele, é de Deus. Ele deve devolver o que é de Deus. Temos muita base e exemplos para isso dentro da palavra de Deus. Portanto, se você segue o exemplo bíblico de Deus, da Bíblia, os princípios bíblicos, você vai entender o que Deus está falando com você hoje, através dessa lição. Adorar a Deus também envolve as finanças e os bens da família. Portanto, na elaboração do planejamento familiar, o primeiro item deve ser o dízimo, irmãos, o dízimo. Olha, não contenda com Deus, apenas obedeça. É o que Ele tem para a tua vida. E você vai ter vitória nisso, tá? Então, ó, o primeiro item deve ser o dízimo. E na distribuição ao longo do mês, é necessário que as ofertas sejam consideradas. Irmãos, temos base bíblica, irmãos. Em 2 Coríntios 9, 7 ao 11, tá explicando. Então, ó, a prática familiar em participar dos dízimos, ofertas, campanha de quilo, ajuda aos mais necessitados, é uma verdadeira fortaleza contra o consumismo desenfreado e a tendência do esquecimento das orientações bíblicas, além de ser didático, pois contribui na formação de um caráter generoso e altruísta nos filhos. Olha que bênção a gente ter a sabedoria de Deus de como lidar com essa situação aqui e também ensinar a nossa família. Toda a nossa família tem que entender o que é isso, tem que participar para poder dar valor. E entender que precisamos ajudar, que o que Deus nos deu precisamos contribuir. Sendo assim, nós vamos ter vitória e ver a prosperidade de Deus acontecendo em nossa vida. Então, no subsídio diz assim, ó: dentre as muitas exortações encontradas em Hebreus 13, uma se refere ao perigo do materialismo. Sejam vossos costumes sem avarezas, contentando-vos com o que tendes. No versículo 5, a avareza se refere ao amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, que é a raiz de todos os males. Esse tipo de amor ocorre quando o dinheiro se torna uma finalidade em si mesma.
As famílias da igreja precisam meditar constantemente nesses textos, pois o escritor sagrado acrescenta que o Senhor Deus não abandonará nem desamparará aquele que nele confia, mas será um presente e atuante ajudador, que vai estar em Hebreus 13:6. Sim, Deus cuida das famílias, o que o honram de maneira completa. Irmãos, tudo que Deus nos preparou, devemos ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo financeiramente. Porque nós não vamos ser egoístas de querer só nós, só para nós, tudo para nós. E quando Deus te abençoa, você não quer abençoar alguém, você não quer dar para alguém, suprir a necessidade de alguém. Isso é exemplo bíblico de Deus para nós. Devemos sim ajudar alguém, dar as ofertas, dar os dízimos, campanha do quilo. Se você vê que alguém está precisando, amanhã, irmãos, pode ser nós. Se hoje nós somos abençoados, e é melhor dar do que receber. Se você tem, porque Deus está te dando, é tudo dele. Então dá um pouco para quem não tem, né? Ajuda quem não tem. Maravilhosa essa lição. Gostei muito. Foi de Deus. E aí é um dos pontos principais dessa revista. É uma das matérias principais para evitar as brigas no cônjuge, no nosso casamento, no nosso lar. Para evitar os divórcios, evitar as brigas, evitar os problemas. É um dos pontos principais, é uma das lições maravilhosas que tem nessa revista, para que nós venhamos aprender o que está nos ensinando essa matéria. Então, para que possamos administrar com sabedoria o nosso lar, precisamos reconhecer Deus como o Senhor de tudo e honrá-lo também com as nossas finanças. Bom, conclusão: que o Espírito Santo nos conduza também no planejamento. Nós vamos orar daqui a pouco. E a administração das finanças e dos bens que Deus tem permitido e que estejam conosco. Que cada cristão se lembre que é possível desfrutar de um ambiente saudável no lar, mesmo não tendo abundância de riqueza. Tá aí. Provérbios 15:16, do 17:1. Tá bom? Irmãos, que o seu lar, que a sua vida, que o seu cônjuge, o seu casamento, sua família seja prósperos e abençoados na presença do Senhor. Que Deus, nosso Pai, possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. E agora nós vamos fazer aquele pedido de oração que nós falamos no começo da aula, tá? Nós vamos orar hoje pela manifestação da fidelidade e provisão na vida dos casais. Feche seus olhos comigo. Você que está aí, acompanhou comigo até agora, já que você chegou até o final, vamos orar juntos para que Deus possa derramar essa provisão, essa providência na vida das famílias, inclusive na sua. Senhor nosso Deus, na tua presença, nos reunimos e marcamos este encontro junto com o Senhor para estarmos aprendendo mais de ti, aprendendo a fazer esses planejamentos, aprendendo a exercitar a sua palavra, aprendendo a exercitar a leitura bíblica e entender as matérias, as lições que temos aqui, Senhor. Obrigado por este momento. Pai, essa oração é a favor das famílias que estão passando lutas, que o Senhor venha alcançar cada família agora, Deus, que está orando comigo, e muitas que ainda vão, Senhor, assistir esse vídeo, que o Senhor possa derramar a provisão, a prosperidade nesse lar, que o Senhor possa abençoar, derramando chuvas de bênção, sabedoria para um planejamento melhor, para que o futuro seja de vitória. Obrigada, Deus, por tudo. Amém. Assim sendo, um forte abraço, beijos, até a próxima aula, lição número 7, para o próximo domingo, tá bom? Não esqueça de dar um like, se inscrever. Se inscreve também no meu Instagram, tá? Dá uma passada lá no meu Instagram, Elie Matos. Minha página, né, o fanpage no Facebook, vai estar
Elie Matos, ou vai estar Ministrações e Louvores, Missionário Elie Matos. Você pode procurar lá e curtir os nossas matérias, nossas frases, nossas pregações e louvores, ministrações e louvores. E eu espero você, aguardo você lá, tá bom? E domingo que vem, vamos estar aí aprendendo mais uma matéria. Que Deus abençoe, fique com Deus.